Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e dessa vez um conteúdo um pouco diferente. Já que o Santos ainda tem 3, 4 semanas livres, não está muito rápido assim, não está muito efetivo no mercado de transferências, não temos muitas novidades, eu queria trazer aqui para vocês um conteúdo um pouco diferente. Um giro de notícias, com um apanhado das informações que saíram do Santos nas últimas horas, para comentar aqui com vocês algumas coisas, fazer algumas projeções sobre o que esperar do Santos para os próximos dias e semanas. E, bom, eu queria começar falando da notícia mais concreta que a gente teve, que foi ontem à tarde, os setoristas que cobrem o Santos deram a informação de que o Raniel, num acordo amigável, rescindiu seu contrato com o Santos, que ia até o final desse ano. Eu acho que foi uma decisão acertada, embora tenha uma pequena polêmica, né, uma situação inusitada nessa questão, que foi o UOL noticiou que o Raniel já havia pedido a rescisão na semana passada e a comissão do Odair não aceitou porque disse que tinha planos para aproveitar o jogador. O Raniel, desde que ele chegou no Santos, foram 35 jogos e apenas 3 gols. Todo respeito do mundo ao profissional, ao atleta que passou por diversas situações complicadas, teve uma trombose que ameaçou inclusive a sequência da carreira dele, teve um problema assustador com o filhinho dele pequeno, que também ficou hospitalizado, enfim, mas falando do jogador, do atleta, o que ele entrega dentro de campo, um jogador muito fraco, que não deveria nem ter sido contratado, e me estranha que ele tivesse sido até inscrito no Campeonato Paulista, foi cogitado dar chances para ele, um jogador muito ruim. Felizmente aí um acordo entre o staff dele e a diretoria, e agora que ele siga o caminho dele em outros clubes, porque eu acho que era um jogador que não tinha nada a entregar para o Santos. E a prova disso é que naquele fatídico 3-0 contra o Ituano, o Juan foi escolhido, né, com a suspensão do Marcos Leonardo. O Juan sequer deu um chute a gol, fez uma partida horrível, horripilante, e o Raniel sequer saiu do banco. As câmeras de transmissão da TNT até flagraram ele dando risada com o Lucas Pires no banco, o time sendo eliminado pelo 3º ano consecutivo no Campeonato Paulista, e o Raniel achando a situação muito engraçada no banco de reservas. Então, boa sorte aí o Raniel na sequência da temporada, mas eu acho que é uma boa notícia essa saída dele, porque não agregava nada ao time do Santos. Em segundo lugar, eu queria falar da negociação que a torcida está em polvorosa, esperando um final feliz, porque eu acho que seria uma boa contratação, que é a questão do Jean Lucas, um volante que já teve passagem aqui no Santos em 2019, naquele time do Sampaoli, já é a terceira tentativa do Santos em repatriar o jogador, que foi carinhosamente adotado pela torcida, né? Ele é cria do Flamengo, mas a torcida o adotou como uma espécie de menino da vila, teve uma passagem curta em 2019 aqui, mas bastante marcante, era um dos principais, era um dos pilares, na verdade, daquele time do Sampaoli, e toda vez que o Santos começa a buscar algumas opções no mercado, o Jean Lucas vira pauta, e dessa vez, pelo menos, houve um pequeno avanço, o jogador se acertou com o Santos, aceitou voltar aqui para Vila Belmiro. O que está pegando já nos últimos dias, a negociação não avançou muito no momento que eu gravo esse vídeo, na manhã de terça-feira, é que o Mônaco tem dificultado as tratativas. Segundo informações que os setoristas que cobrem o Santos deram, o Mônaco topou emprestá-lo até o final do ano, mas eles querem uma cláusula que, em caso de proposta, o Jean Lucas possa voltar no meio do ano. Eu acho que o Santos precisa se precaver, porque o Santos já foi feito de bobo em 2019, o Flamengo empresta o Jean Lucas como moeda de troca daquela venda do Bruno Henrique para o Flamengo, o Santos não amarrou taxa de vitrine nem nada, o jogador veio aqui, se valorizou, o Flamengo vendeu ele para a Europa e o Santos perdeu o jogador, não ganhou absolutamente nada. E aí aquela coisa, né, o Mônaco tem puxado sardinha para o lado dele, tem tentado olhar o seu lado. Eu não concordo porque o Jean Lucas nessa temporada tem só 10 jogos, 6 no Campeonato Nacional, já não é relacionado para os jogos da Ligue 1 há 13 partidas, está encostado lá no time francês, mas mesmo assim o time francês não tem facilitado. E é aquela coisa, né? Todo dia o malandro e o otário saem de casa, se eles se encontrarem e fizer negócio, bom para o malandro, pena do otário. E é aquilo, o jogador não está sendo aproveitado na França, e os franceses não se opõem a trazer o Jean Lucas para uma grande vitrine que é o futebol brasileiro, para a Série A, jogar no Santos, e querem ainda uma cláusula que o obrigue a voltar em caso de proposta. Então, mais uma vez, fica claro que
querem usar o Santos como trampolim para outros negócios. Eu acho que essa cláusula ela é absurda, o Santos não pode aceitar, precisa se proteger, mas se for possível fazer um esforço para trazê-lo, eu acho que é um jogador que agregaria muito ao time do Santos. Caberia ali uma negociação com uma opção de compra, uma obrigação de compra num valor aceitável. Acho que é um movimento super necessário, mas vamos aguardar aí nos próximos dias. Tomara que o Jean Lucas chegue, porque é um jogador que, na minha visão, muda o patamar do meio de campo do Santos para a sequência da temporada. Em terceiro lugar, eu queria falar sobre o Luiz Felipe, zagueiro de 29 anos, que ainda não foi aproveitado pelo Odair Hellmann na temporada de 2023. O Luiz Felipe já foi procurado pelo Cuiabá há cerca de 3, 4 semanas, mas a negociação não avançou, e agora o nome do Luiz é especulado no Cruzeiro. Hoje de manhã, o jornal A Tribuna divulgou uma reportagem em que diz que o Cruzeiro sondou a situação do Luiz Felipe, acenou com uma proposta de empréstimo até o final do ano, com uma opção de compra ao final desse contrato. Mas o Santos não se animou com essa oferta do Cruzeiro e, a princípio, não quer dar sequência no negócio, não quer conversa com o Cruzeiro. A minha opinião é que eu acho que o Santos deveria, nesse caso, ser um pouco mais flexível, um pouco mais maleável nas tratativas. E eu explico por quê. O Luiz Felipe, você pode não gostar dele, mas é um jogador já de 29 anos. Eu acho até que o Luiz Felipe merecia chance, sim. Eu até faço uma pergunta aqui para vocês, digam aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que nesse momento que o Santos passou, com problemas com bola aérea, o Maicon falhando, enfim, sem muito, o Bauerman no banco, o Luiz Felipe não merecia uma chance sequer? Ele tem uma bola aérea interessante, é um jogador que por cima vai bem, ele é lento, é verdade, mas eventualmente num esquema com 3 zagueiros, quem sabe jogando mais protegido na sobra, é um jogador que poderia eventualmente consertar ou pelo menos ajudar a mitigar alguns erros do Santos na bola aérea, mas ele sequer foi aproveitado. Então, já que ele está totalmente esquecido, escanteado no time do Santos, por que não utilizá-lo, né, colocá-lo numa vitrine num clube de Série A? Já é o segundo clube de Série A que vem atrás do jogador que as negociações parecem que não avançam. O Luiz Felipe, para quem não sabe, ele tem contrato até dezembro do ano que vem e o Santos contratou ele em 2016 no Paraná. Ele custou R$1 milhão, um valor baixo. Então a gente pode fazer uma projeção, né? Se em 2016 ele custou R$1 milhão, agora já em baixa, com 29 anos, depois de uma série de lesões e muito tempo sem jogar, sendo preterido, hoje ele é a quinta opção do time do Santos, até atrás do Messias, enfim. Eu acho que ele vai se desvalorizar cada vez mais. Então talvez, será que não seria interessante colocá-lo no Cruzeiro? O Cruzeiro está aí, reformulando o elenco, o Ronaldo sob pressão. Eu acho que o Luiz Felipe tem sim condições de jogar no Cruzeiro e eventualmente trazer o mínimo de retorno para o Santos, já que o Cruzeiro não quer comprá-lo, mas um empréstimo com uma opção de compra, por que não colocá-lo numa vitrine, né, para que o jogador também possa dar sequência na sua carreira? Aqui, já que no Santos ele não vai atuar, por que não dar a oportunidade do atleta atuar com regularidade e talvez pensar num negócio minimamente rentável para o Santos daqui a alguns meses? Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para saber se o Luiz Felipe fica ou não, mas se ele ficar, que pelo menos ele tenha oportunidade, porque senão você deixa um jogador esquecido no banco, você só vai desvalorizando o seu patrimônio. E o último tópico que eu queria trazer aqui para vocês é que hoje, dia 14 de março, completam-se 4 meses da chegada do Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, como esse homem do futebol do Santos, né, o homem forte do futebol do Santos. E aí eu queria dar minha opinião sobre o que eu acho dessa gestão, entre aspas, dele nesses 4 meses. Quando ele foi contratado, havia a expectativa dele ser ali aquele cara que ia usar todo o seu nome, toda a sua credibilidade no futebol para representar o Santos, enfim, ajudar o Santos em contratações, mas até o momento, até falei aqui em outros vídeos, ele tem parecido mais a rainha da Inglaterra ali, uma figura decorativa que me parece mais um escudo do Rueda. É claro que o Rueda segue sendo criticado com razão, mas o Falcão tem sido o escudo disso, né? Uma espécie de cortina de fumaça. Muitas pessoas questionando o trabalho do Falcão, também acho que com razão. E nesses 4 meses as pessoas não sabem ao certo o que o Falcão faz, né? Eu me lembro de 3 declarações dele à imprensa, uma ali ele apareceu para falar, mas não deu declaração, ele ficou contestando um pênalti no Natan naquele jogo contra o São Bernardo, que na minha opinião foi sim pênalti, mas ele foi ali perguntar para a imprensa, pô, foi pênalti? Fala aí vocês, eu vim aqui atrás da confirmação.
depois ele dá as caras novamente, depois que o Santos perde para o Palmeiras de 3-1, dizendo que o time precisava se reforçar, e depois ele aparece ali falando depois da derrota para o Ituano, que o time precisava se reforçar, mas como ali o gerente de futebol, né, o coordenador ali do departamento de futebol, eu não tenho visto nada de demais no trabalho do Falcão. Foi o Falcão, contratado em novembro, que deu 3 anos de contrato para o Messias, que deu 3 anos de contrato para o Jean Lucas, que assinou essa renovação do Zanocelo de 5 anos de contrato, e depois passam-se 2 meses, o Zanocelo pede para sair. Enfim, o Raniel pediu para sair na semana passada, foi vetado e agora volta. Tudo isso passa em tese, né, pelo homem forte do futebol. Será que o Falcão tem atuado nisso? Ninguém sabe. Então eu acho que a expectativa quando ele foi contratado, por tudo que ele representou no futebol, um dos maiores volantes de todos os tempos, o que ele tem entregado está aquém do esperado. Então eu acho que a passagem dele até aqui tem sido bem relevante, né, para dizer o mínimo. Mas a gente espera que nessas 3 semanas aí que o Santos vai ter de trabalhos livres até voltar a campo na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, que ele esteja trabalhando ali no sapatinho, quietinho, nos bastidores, para contratar jogadores, porque o Santos precisa de reforços para a sequência da temporada. Tá certo? Então é isso, um vídeo um pouco mais diferente aqui com esse resumão, esse giro de notícias, de coisas que aconteceram nas últimas horas envolvendo o Santos. E diga aqui nos comentários o que vocês acharam. Vocês gostam desse tipo de conteúdo? Vocês querem que eu traga mais informações desse tipo aqui para vocês? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para que você receba esse e tantos outros conteúdos assim que eles forem publicados. E deixa um like aqui nesse vídeo também para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas. Diga também para o seu amigo, para sua amiga, para o seu conhecido que tem um canal novo sobre o Santos surgindo aqui no YouTube. Eu trago esse conteúdo e tantos outros com muito carinho e dedicação para todos vocês. E eu conto com a sua audiência, com cada um dos mais de 540 inscritos até o momento, para levar esse canal adiante e crescer cada vez mais, e com isso eu conto com a sua qualificada audiência. Nos vemos no próximo vídeo, esperamos que o Santos traga boas notícias nas próximas horas, nos próximos dias, para que a gente tenha uma sequência de 2023 um pouco mais tranquila. Então nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.